Bom, pessoal, bom dia a todos. Mais uma reunião da CPI para apurar algumas situações na saúde pública. Ela foi iniciada com o objetivo de apurar os motivos que levam a uma espera de anos até para a realização de consultas e exames. Dentro desse escopo, nós também trouxemos os hospitais para que pudessem explanar o que estava acontecendo com eles também, porque no que eles poderiam ampliar o atendimento. Tivemos uma manhã muito produtiva com a Santa Casa, com a Beneficência, e nós ouvimos, nessa semana, o secretário municipal da Saúde, e ele nos passou informações relevantes, alguns fatos que merecem apuração por parte dessa comissão parlamentar de inquérito, principalmente quando foi questionado sobre o não pagamento de hospitais. Ele disse que se sentia muito triste por isso, por não estar ocorrendo, disse que o prazo de novembro já tinha ultrapassado, disse que a dívida com os hospitais, de fato, é milionária. Ele não soube precisar o número correto, mas disse que supera para cada hospital 2 milhões de reais. E uma dívida que vem se arrastando há muito tempo, sempre pagando com 3 a 4 meses em diferença, e o que está gerando uma situação muito complexa para os hospitais filantrópicos. Recebemos, durante a oitiva do secretário da Saúde, a informação de que o Hospital Beneficência Portuguesa daria o prazo de até o dia 2 de dezembro para que a Prefeitura se manifestasse, se não no dia 5, pela Associação de Médicos, que lá é composta pelos médicos. Eles parariam a partir do dia 5 o atendimento, e o que nos gerou uma preocupação muito grande. Daí nós, da CPI, já deliberamos por agendar a data de convocação do secretário da Fazenda, do qual agradeço a presença, está aqui conosco, atendeu o pedido dessa comissão parlamentar de inquérito. Em primeiro lugar, agradeço ao secretário Naline, dizer ao secretário que a presença dele aqui é muito importante para que nós possamos resolver o problema aqui. Na verdade, a CPI, ela existe para investigar, para apurar fatos e para encaminhar para o Ministério Público. Só que a nossa função, enquanto homens públicos, ela ultrapassa a investigação, a fiscalização, e nós buscamos a resolução do problema, porque se o problema é resolvido, não há o que se apurar de errado. Então, por isso que antes de tomar qualquer medida, talvez até um tanto quanto mais drástica, pela CPI, nós pensamos em ouvir primeiro o secretário da Fazenda, convidamos também o representante da Beneficência Portuguesa, porque a nossa preocupação urgente é não parar o serviço, que a Beneficência, com um hospital tão importante, desempenha para a nossa cidade. Então, a nossa preocupação aqui é apenas uma, que o serviço não seja suspenso. Antes de iniciar os trabalhos dessa comissão parlamentar de inquérito, no intuito de ouvir o secretário, de ouvir o representante da Beneficência Portuguesa, eu deixo aberto para que, em 1 minuto, se algum vereador quiser, faça alguma ponderação inicial. Algum vereador se habilita? Quer fazer alguma ponderação? Quer a papa? Não. Vereador Meba? Primeiro secretário, quer fazer alguma ponderação? Então, como que eu sempre faço a dinâmica das CPIs, aos vereadores que estão aqui? Essa presidência conduz o trabalho de modo a fazer perguntas e os vereadores interromperem na hora em que eles acham necessário. Não há formalidades, nada, é só durante a resposta do secretário, o vereador ir interrompendo, ir contribuindo, que essa presidência abre a palavra. Porque se for abrir para cada um fazer sua pergunta, uma que demora tudo, não é producente, então eu vou abordando, vocês vão abordando junto, e nós vamos em conjunto abordando o assunto. Vereador Bertin Scandiuzzi, por favor, tome assento. Hoje a imprensa me diz que não pode estar presente, porque tem um fato muito relevante sendo coberto hoje pela imprensa, mas pediram para que nós enviássemos fotos também e o resultado dessa CPI na manhã de hoje. Então, antes, eu já abro a palavra para que o secretário da Fazenda, Sérgio Naline, possa falar sobre essa dívida com o hospital, sobre a perspectiva e dar o seu recado inicial. Muito bom dia, secretário. Bom dia, vereador Ricardo Silva, demais vereadores presentes. Bom dia, doutor Ricardo da Beneficência. Bom dia a todos os presentes. Eu vou pedir licença para fazer algumas ponderações,
porque as coisas aconteceram, né? Então, eu só preciso dizer algumas coisas. Primeiro, que é apenas uma constatação. Eu recebi a convocação ontem e ela dizia que os motivos era a espera de 4 anos para a realização de consultas e exames da rede municipal. Não me dizia que era por questões de contas ou coisas a pagar. Eu quero, doutor, só um esclarecimento. Eu vou terminar. Não, só um esclarecimento, secretário. O objeto desta comissão parlamentar de inquérito é esse. Não, mas eu vou terminar. Sim. Eu vou terminar. Independente de estar aqui, questão de contas ou não, como estava no jornal, como não poderia ser por outra razão, eu relevei que seria para este fim. Eu apenas estou fazendo uma observação e para isso eu vim, inclusive trouxe os documentos. Os documentos. Pode concluir. Bom, então vamos começar com o vereador Marcos Papa. Apenas deixar claro que os motivos que levam à demora de exames na rede municipal de saúde, secretário, por isso que nós o convocamos, são vários fatores, entre eles o não pagamento de hospitais. Tranquilo. Porque com o pagamento regular, eles poderiam até mesmo ampliar a oferta deles. Tranquilo. Bom dia, secretário, bom dia a todos. Só para conferir o seguinte, no momento em que nós fizemos a convocação do senhor, foi pelo fato de chegar à CPI um documento expedido pela Beneficência, dizendo, então, sim, como disse tranquilo, está resolvido. Mas o ofício foi encaminhado corretamente para o senhor, dizendo que a convocação era por força dessa situação emergencial da iminência não está assim. Da CPI. Ok. Tá. A segunda questão é que eu marquei para essa manhã a reunião com a saúde para a gente trazer as informações atualizadas. Isso não foi possível por causa dos acontecimentos de hoje, que culminaram em tudo que vocês já sabem, não é? Então, também nem por isso eu vou deixar de prestar os esclarecimentos, né? Eu vi, até foi uma nota divulgada, né? Eu tive que me socorrer a uma nota que a Secretaria da Saúde fez para poder, o que eu iria afinar com eles hoje de manhã, infelizmente não foi possível. Mas eu então, o que eu fiz? Deixa eu ver se eu consegui virar aqui. Eu fui conferir o que a saúde já apresentou, né? Então nós temos no ano nós temos pago para Santa Casa, dá uma diferença porque eu imagino que da data que a saúde fez já foi pago um valor. Então é apontado para a Santa Casa um valor pago de 35.558.000 e eu apurei aqui, dentro dos pagamentos feitos, um valor de 40.371.000. Então diminui um pouco aquela diferença percentual que foi apresentada. E só fazendo uma pergunta ao vereador, nós estamos tratando da beneficência ou das duas? Beneficência, né? Tá bom. Então eu vou me ater à questão da beneficência. Os valores da beneficência combinam. Realmente, a saúde aponta um valor está dando uma diferencinha também. É porque aqui são valores pagos
São valores pagos depois que ficou pronto. Então, a saúde aponta um total pago de 24 milhões, e ela divide depois 24 milhões, e nós encontramos 29 milhões. Certamente deve ser alguma nota de convênio paga nesse período. Então, aponta aqui um valor pago durante o ano de 29 milhões, que está arredondando 30 milhões. E realmente tem o valor a pagar, coincide. Esse que é o tema, né? Que é o valor de débito da beneficência, que aqui aponta 2.403, e como a saúde tem uma visão de empenho e nós temos visão de nota, a diferença é mínima. A gente deve por volta de 2.500 milhões para a beneficência. 2.500. Isso agora, é o valor. Tá, agora, secretário, dentro desse valor, nós já estamos com o mês de novembro também, já em atraso, que não foi pago. Está aqui, ele já está aqui. Foi pago já, Ricardo? Não, ele não está pago. Ele está pago. Nos 2,5 milhões está novembro. Já está contando eu quero fazer uma ressalva, uma observação que o doutor Stênio fez, que foi atribuída a uma normalidade que eu não reputo como normalidade. Não é normal. Atraso, nenhum tipo de atraso, é uma questão normal. Você pode fazer um atraso porque você está liquidando, porque você está empenhando, porque você remete para a tesouraria e faz o pagamento. Isso não é atraso, é demora para pagamento. O que nós temos aqui é atraso. E não é normal isso? É atraso. Eu não entendo nenhum atraso, né? Como normal? Nenhum atraso de pagamento é normal. Outra coisa que eu preciso dizer é o seguinte, que o doutor Stênio deixou a fala como normal, que foi feito um acordo da gente ir pagando, mesmo tendo um atraso, ir pagando uma nota por mês. Então, assim, o que ele disse que estava entrando uma nota, pagando outra. Então, tinha um atraso, que eu vou colocar licencialmente entre aspas, de normal. Então, eu não reputo isso como normal, eu reputo como o que estava acontecendo. Cada nota, entrava uma nota, apesar do atraso, entrava uma nota e pagava uma nota. É isso que transpareceu que o doutor Stênio teria falado como normal. Né? Como uma normalidade, ele não chamou de normal. Estava ocorrendo isso. Entendo. E essa dívida de R$2.500.000 que o senhor afirma que existe hoje da Prefeitura com a Santa Casa, existe como... Oi? Com a beneficência, desculpe. Existe como o senhor estabelecer aqui hoje nessa CPI um cronograma de pagamento, uma fórmula de pagamento, ou pelo menos dar alguma posição sobre algo nesse sentido? Então, eu queria fazer uma ressalva, que a gente já conversou com a beneficência, e eu conversei com alguns segmentos, que foi o seguinte, é público, tem vereador aqui que esteve até na minha sala, que a prefeitura está numa situação financeira muito difícil. Isso culminou até com o atraso do 13º, que não precisa alardear o que isso causa, né? Os danos que isso causa. Né? É óbvio que eu não vou me reportar a todas as questões financeiras que ocorreram nesse período todo. Mas ontem, pensando em muitas coisas, eu lembrei do seguinte, quando a gente fala em queda de arrecadação, né, eu me lembrei da questão de excessos de receitas que já ocorreram em um período. Houve um período no fim do governo passado em que, por causa de efeitos externos, a China comprava... Desculpa eu falar, eu vou ser rápido, tá? Eu não vou fazer grandes alusões nesse sentido, não, mas acho que é uma observação interessante.
Graças aos Estados Unidos, que estava com a bolha, a China tinha muito recurso e comprava muito do Brasil. Então, nós tínhamos excesso de receita. Todas as contas no Brasil se alinharam naquele patamar de receita. Nós começamos, o Brasil começou em 2009, que foi chamado de primeiro de marolinha, depois foi chamado de crise, etc. Nós começamos que eu tenho a impressão de que nunca mais as receitas foram equilibradas na forma que precisava. Então, você tem um déficit silencioso. Então, assim, um mês não vem 2 milhões de CM. Você contava com 5, vem 3, falta 2. Nunca mais recupera isso. Nunca mais. Você absorve um déficit de arrecadação. Claro, pois não. Eu estou terminando. Sim, pois não. Então, nesse mês especificamente, ontem eu convoquei a nossa responsável diretora financeira, sabedor do que e por que eu vim aqui, e a reunião aconteceria hoje de manhã também, para ver os nossos próximos cronogramas de pagamento. E, infelizmente, muito infelizmente, ela se afastou por forma de saúde. E eu não consegui, da hora que eu fui convocado, até ontem, hoje eu estava por conta das outras reuniões, conversar com ela para trazer aqui já uma programação de pagamento. E vou explicar o que ocorre. Quando nós fazemos a folha de pagamento no último dia do mês, nós ficamos 5 dias recolhendo os valores que nós retemos dos funcionários. IPM, sindicato. Então, você faz uma folha líquida, depois você tem que fazer os pagamentos da retenção dos funcionários. E nesses dias é que a gente começa a pagar em seguida os hospitais, tal, que todos os meses, quando a gente faz a folha e termina o mês, começa o mês, os hospitais estão classificados para pagar. Que é essa nota que sai naturalmente todos os meses. Eu não saí de ontem para hoje, não consegui ainda saber que dia que isso vai ocorrer. Está nas nossas prioridades, eu não consegui ainda fazer essa reunião, que eu chamo de término da folha. Mas isso aí, secretário, é para o valor total ou apenas para novembro? Não seria novembro. Nós pagamos, entra novembro, sim. E nós pagamos a mais velha, né? Esse fato de o senhor não saber ainda da programação se refere apenas ao mês lá de trás ou a todo o valor? Não, seria o pagamento de uma nota, mais uma nota. De uma só. De uma nota. Não, eu não acredito que a gente tenha recurso para fazer, porque, na verdade, é o seguinte, né? A questão financeira, para fazer uma proposta tal, teria que dividir, por exemplo, assim, se fosse propor de pagar de 2 em 2 notas, avançaria para o governo de transição, né? Eu teria que conversar com o governo de transição. Então, o que tem registrado na nossa planilha, que precisaria definir questão de data e de momento, seria mais uma nota. Agora o valor dessa nota, o senhor sabe me dizer, não? É sempre 600 e poucos mil? Quanto é? Não, tem 2 milhões e meio. Ah, bom, é que aqui chega até... cerca de 600 mil, não é? É mais? Não dá. Uma nota não dá 600. Se 2.500 são 5 meses, estão a 500. É uma divisão simples. Então, esse tique aqui que eu não conseguia com a funcionária... Mas, secretário, nem um mês o senhor consegue dar uma posição para o
o administrativo, o senhor não tem autonomia para lidar hoje com R$500 mil na sua pasta? Não é que eu não tenho autonomia para... Eu estou dizendo que está na lista de prioridades, nós iríamos, normalmente se paga um mês como está sendo tratado, eu só não tenho, porque a convocação foi de ontem para hoje, e a funcionária que diz isso ficou doente. Então eu não tenho apenas para dizer em que período vai ocorrer. Esse é um problema. Eu gostaria muito de ter trazido isso, mas infelizmente eu não tive condição. Deixa eu conversar com o Ricardo agora do Hospital Beneficência Portuguesa. E os vereadores sabem a dinâmica, podem interromper a qualquer instante, fazer pergunta a qualquer momento, tá? Eu vou fazendo, e Bertinho, Eliseu, os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Papa, Ricardo e Bertinho, mas mesmo os outros vereadores podem fazer perguntas na hora que quiserem. Vamos ouvir o Ricardo, aí já a palavra com o vereador Mega. Ricardo, pode pegar o microfone, por favor. Ricardo, sendo bem direto, já para que nós possamos avançar. Sim. O hospital vive um drama que todos nós conhecemos, uma situação lamentável da dificuldade financeira e diante de compromissos que a prefeitura não honra com o hospital. Já convivia com atraso de 3 ou 4 meses, agora vai ter que conviver com atraso de 5 meses, se não me engano. Chegou o 5º mês, né? Nós estamos passando por 5º mês, desde junho, julho, agosto, setembro. Ontem nós fizemos a avaliação na Secretaria da Saúde referente ao mês de outubro. Eles têm até o final desse mês para sanar esse mês de produção, que é outubro. Então, a gente pode considerar que outubro está em aberto. Então, estamos no 5º mês. Já indo para o 5º mês. Agora, Ricardo, diante da resposta que o secretário deu a essa comissão parlamentar de inquérito, de que não há prazo para efetuar o pagamento de nenhuma nota, de nenhuma parcela, o que o Hospital Beneficência pretende fazer ou tem como previsão? Tá, eu só queria fazer um apontamento antes aqui, com os números do Dr. Naline. Né? Então, o que nós temos... eu estou com um documento aqui que foi protocolado dia 25, a gente teve reunião na própria secretaria, né? E de junho a setembro, a gente tem o valor levantado aqui pela gente é de 2.425.000 praticamente. Né? Em outubro, a gente estava prevendo 848.000, mas como a gente teve a reunião ontem, esse número vai ser um pouco mais baixo. Além disso, vai ser por volta de 600.000, que é mais ou menos 30% do nosso faturamento. E, além disso, nós temos as cobranças administrativas. Né? Para quem não sabe aqui, vou explicar a cobrança administrativa, são serviços que foram prestados, e eles passaram o teto contratual. Né? Então, são serviços desde março, acho que até setembro, né? Principalmente que 80% disso foi referente à UTI, né? Que é o hospital, ele tem contratualizado com a Secretaria 9 leitos, então, quer dizer, nós fomos além dos 9 leitos, o hospital assistiu aos pacientes. Né? Então, a gente não deixou de assistir a população. Então, esses números aqui para nós, com outubro, que a gente tinha feito uma previsão maior, mas agora com a avaliação de ontem, a gente acredita que chega entre 3.400.000, 3.500.000. Mais ou menos 3.500.000, contando o administrativo. Outubro a gente estava prevendo, que eu te falei, vai ser mais em torno de 600, então esse de outubro, é importante que se diga, eles têm até 30/11 para pagar isso aqui para a gente. Então, você pode afirmar que hoje a dívida da Prefeitura com o Hospital Beneficência ultrapassa R$3.500.000? Justamente, confirmo isso. E é gozado, eu estava vendo uns documentos que eu tenho aqui, em janeiro de 2005 eu tenho protocolado lá na promotoria, a dívida para os 2 hospitais era de 3 milhões, 1,5 milhão cada um. Quer dizer, então, de janeiro de 2015, nós vamos encerrar 2016 com um número muito triste. Muito triste. Né, impactando muito negativo para a gente. E o hospital, inclusive conversei com o diretor da Associação dos Médicos hoje, se não tivesse repasse, a partir de segunda-feira eles vão parar. O hospital recorreu ao empréstimo bancário, né, que a gente está correndo atrás, está numa parte burocrática, quer dizer, vamos nos endividar mais ainda, né?
Então, a nossa situação realmente ela é caótica. Né? Então, você vê os médicos, fornecedores, quer dizer, todo esse pessoal trabalhou em junho, não recebeu ainda. Né? Como que faz? Eu faço um apelo aos médicos, mas ao mesmo tempo eu dou uma certa razão para eles. Né? Então, desde junho trabalhando, e tem médicos que só vivem de lá. Então, é um cenário muito complicado, Ricardo. Vereador Luciano Mega. Luciano Mega. Bom dia, secretário. Bom dia, senhor Ricardo, vereadores, nobres colegas. Quando, na sessão que reprovou as contas da prefeita, que, na verdade, acatou a recomendação do TCE, eu comentei sobre a crise de 2008, dizendo que tudo aquilo acontecia porque não houve uma readequação de previsão de gastos. Foi exatamente isso que eu falei, e a partir de então o problema foi só se agravando. E nesse período para cá houve a municipalização do Hospital Santa Lídia. E o senhor não acha que isso foi um erro, que isso trouxe mais gastos e repercute no problema da Beneficência Portuguesa e da Santa Casa hoje? Eu queria saber o motivo dessa municipalização, que, a nosso ver, foi um péssimo negócio. Se o senhor acha que houve motivos políticos para ver, ou eram questões técnicas, já que isso repercute no caos da saúde hoje? Bom, eu não tenho autorização para falar nas questões políticas deste governo, né? E, inclusive, desde a minha entrada no governo, ficou muito claro de que a Secretaria da Fazenda tomaria conta da Secretaria da Fazenda. Quer dizer, houve um destaque para efeito de governo de todas as outras iniciativas, né? O que não quer dizer que a Secretaria da Fazenda não seja autoridade e não participe, né? Agora, quanto ao Santa Lídia, eu não tenho esse estudo, porque tudo que está na saúde é colocado como benefício para a população. O que eu tenho é que o próprio Ministério Público, de alguma forma, comemora o fato do município não ter deixado o Santa Lídia sucumbir, não é? Então, eu dividiria a coisa em duas partes. Se financeiramente penalizou, a notícia que nós temos, inclusive do próprio Ministério Público, é que para a população foi muito bom. Então, nesse grupo do Santa Lídia, você poderia colocar um monte de outras coisas que ou poderiam não ter sido feitas, ou poderiam ser cortadas, e eu peço a esse grupo licença para fazer uma observação, que eu já fiz em plenário. Todos os cortes significativos que dão resultado na economia remetem para três coisas. E uma se subdivide. Essa é uma posição do Brasil, é uma posição da dificuldade do Estado de São Paulo, que já está começando a ter problemas financeiros, e não vou mencionar os outros que estão de forma catastróficas, porque eu não os analisei. Ou você não toma iniciativas agregando, ou você tem que cortar saúde, educação e funcionalismo. Quem for administrar hoje em Ribeirão Preto ou em qualquer lugar do país vai encontrar esses três gastos como os maiores e prioritários. Ótimo. O funcionalismo representa a grande prestação de serviço que é uma prefeitura. A saúde tem que gastar 1/4 com ela, apesar de que ela também normalmente gasta um pouco mais, e a saúde que se gasta o dobro do que a Constituição pede. Então eu não tenho esse número oficial,
mas é algo como, se fosse seguir a Constituição e ninguém te cobraria nada, você teria que gastar 15% com a saúde. Hoje, Ribeirão está gastando quase 30% com a saúde. Ótimo, tem que gastar mesmo. Eu falei que subdividiria. No funcionalismo, você subdivide em ativo e inativo, porque a prefeitura está também pagando pelos inativos. É uma coisa de dezenas de anos para trás, mas quem aporta o dinheiro para pagamento e para 13º dos inativos de Ribeirão Preto é o Tesouro. Então, a observação do senhor na questão do Santa Lídia, eu teria que colocar uma série de outras coisas. A regra deste governo é que a Secretaria da Fazenda não teria o condão de fazer interferência nessas 3 questões, não é? Nós ficamos por conta, na verdade, da condição financeira. Então, eu peço desculpas para dizer que eu não analiso o Santa Lídia como um gasto isolado, mas digo que depoimentos, inclusive do próprio Ministério Público, comemoram o fato de ter incorporado para que ele não acabasse. Mas se custa e causou déficit, aí é a opinião do senhor. Secretário, bom dia. Ricardo, bom dia, senhores vereadores também, bom dia, presentes. Só um minutinho, é sobre esse tema aí, ô Ricardo? Não está, por favor. Não é sobre, ok. Secretário, o senhor acabou de falar sobre o Santa Lídia, o qual a gente tem um bom conhecimento de tudo isso, porque a gente trabalhou nós trabalhamos, eu venho do Conselho de Saúde há 7 anos, e trabalhamos muito para poder conquistar o Hospital Santa Lídia. O Hospital Santa Lídia, eu digo ao senhor que foi um grande benefício para Ribeirão Preto, porque nós tínhamos pacientes que ficavam 3, 4 dias numa unidade de saúde aguardando internação, e tantos outros serviços. E com a chegada do Santa Lídia, nós conseguimos amenizar toda essa situação. Resolvemos grande parte disso, vereador Luciano Mega. Agora, eu pergunto ao senhor, por que os repasses ao Hospital Santa Lídia, que nós vimos crescer os seus contratos de serviços absurdamente, eu questionei isso por várias vezes, o crescimento que teve de contratos com o Santa Lídia, ao invés de comprar serviços da Santa Casa e da Beneficência. Essa resposta quem teria que dar é o secretário de Saúde. Mas eu pergunto para o senhor na parte financeira, por que os repasses ao Hospital Santa Lídia são mais regulares? E, geralmente, dos 3 que nós temos, o mais prejudicado sempre é a Beneficência Portuguesa. Sim, eu já acompanhei isso por várias vezes, tive com o Ricardo na promotoria, e várias vezes nós conseguimos resolver que pagasse uma ou meia parcela. A gente vê que o repasse para o Santa Lídia são contratos altos, e a gente acompanha que tem mais regularidade, secretário. Então, eu só queria essa resposta, se é fato ou não. Eu peço licença para declinar da pergunta, porque eu não tenho esses levantamentos, eu não imaginava esse tipo de comparação, né? Até o Santa Lídia, inclusive, não está aqui na convocação, então eu não trouxe os números. Se eu peço desculpas, eu não tenho como fazer essa análise. Tudo bem, Ricardo, por favor. O doutor Nalini, hoje ele não pode dar uma posição que é referente ao pagamento. O que eu queria pedir? Na segunda-feira a gente foi convocado, não tenho certeza se você foi convocado ou não, para estar na promotoria, né? Em função dessa paralisação, o promotor, eu sei que chamou a Beneficência, chamou o doutor Eduardo Binha, acho que você e o doutor Estênio também. Eu queria que até lá ele se desse uma posição. Eu tenho uma sugestão, Ricardo, e peço até licença para fazer uma sugestão. Pois não. Nós estamos hoje na sexta-feira, agora são 11h23. Qual que seria a minha sugestão? Sei que a funcionária que tirou licença... Tá. O que eu ia pedir ao secretário, para que nós possamos ter uma posição ainda hoje,
sobre a situação. Às 17 horas, às 18 horas, porque já chegaria na reunião da promotoria com tudo resolvido. E aí, ainda mais com a participação da CPI chancelando isso. E cancelaria, vamos ver se a gente consegue cancelar a paralisação dos médicos na segunda-feira. A paralisação dos médicos, não chega a isso. Qual que seria a sugestão sua, secretário, por favor? Eu não fiz o cálculo da paralisação dos médicos, né? Eu estou com a questão de que, terminando a folha no dia 30, eu preciso de 5 dias para fazer os pagamentos das obrigações de desconto. Se quiser. Então, eu não sei se eu consigo ter isso hoje à tarde, né? Eu pensei diferente, né? Que, estando a CPI aberta, a gente, ainda no decorrer da CPI, trouxesse isso. Eu não tenho como fazer isso hoje à tarde. Então, até segunda-feira, pelo menos. Eu acho que é um apelo àqueles que já estão com o agendamento marcado, eles vão chegar lá, não vão ter consulta. É um apelo aos ribeirão-pretanos que sofrem dia a dia. Por favor, microfone. Então, eu estou fazendo um apelo aqui para que aquela pessoa que chegar, que vai pegar o ônibus, vai sair da casa dele às 5 horas da manhã, ele não volte sem a consulta dele. É esse apelo que eu faço. Então, se hoje não pode, até segunda-feira. A nossa reunião, se eu não me engano, está marcada para 16 horas. Inclusive, eu gostaria de a presença de um representante de vocês. Eu acho muito importante. Nós iremos. É um apelo que eu faço, sabe, porque nós estamos no limite, não dá mais. Eu vou falar, essa conversa ela vem se repetindo há anos. A gente chega na promotoria, não tem uma efetividade, não tem um resultado. A gente sempre sai de lá de mão vazia e contando com a sorte. É isso. Secretário, será que não há como a gente fugir deste formalismo burocrático? Preciso de 5 dias para... Até porque é um recurso que, digo ao senhor, diante daquilo que existe na secretaria e diante da relevância que é o fato, os médicos vão parar. E o senhor é um economista, uma pessoa ligada à frieza dos números, mas o senhor é um ser humano também. Então, e eu sei a dificuldade que o senhor passa, eu imagino. Será que não tem como a gente tentar encontrar os 500 mil reais? É isso, Ricardo, a nota que paga, para pelo menos pagar essa nota, para tirar do atraso, para pelo menos não parar na segunda. Seria isso, Ricardo? Seria como? 500 mil para a verdade não resolve. Hoje, a nossa dívida hoje com os médicos, se encontrar esse próximo mês, está em 3 milhões. Em 3 milhões. Com os médicos está em 3 milhões. Vai vencer mais um mês. Então, é isso. O que seria necessário, Ricardo? Ia precisar pelo menos de 2 milhões. Hoje não há como votar, ter uma posição, o senhor acha que não há? Secretário, o senhor pode, o que o senhor pode fazer? Você poder ou não? Vamos tentar. Desculpa, uma coisa eu pedi, a outra coisa é ver o que vocês podem fazer, é isso, doutor? Secretário, vamos lá. Não é uma obrigação, o que na verdade seria. O senhor acha que... Oi? E vamos tentar uma posição hoje ainda? Podemos fazer esse esforço? Até o fim da tarde, para que nós possamos passar já, para que a Câmara possa contribuir com isso, para que nós possamos sair com um termo final disso tudo. O senhor acha que até umas 17 horas teremos uma posição? Eu não sei se isso acontece assim, né? Eu preciso ver, porque tem dias, momentos, horas que chegam os repasses dos estados dessa informação. Então, o que eu vou fazer? Sim. Do resultado dessa reunião, sabendo que tem uma reunião com o Ministério Público na segunda, eu vou ver o que o setor financeiro me diz de hoje até segunda-feira. Para hoje à tarde eu acho muito difícil. Ok. Hoje... Mas podemos tentar uma resposta, pelo menos para 17 horas, ainda que positiva ou negativa? Eu já estou dizendo que hoje eu não consigo. Difícil. Então melhor a gente deixar para segunda mesmo. Bom, então tá. Então nós... Bertinho, uma sugestão, Bertinho, por favor. Doutor Naline, realmente esse pedido...
como o Ricardo está dizendo, se trata de um problema da população. E nós temos conhecimento que em nosso gabinete, quantas pessoas procuram pelos hospitais e, infelizmente, não estão sem condição de atendimento. Por quê? A gente tem notado, o Ricardo sabe, que eu tenho acompanhado através da Comissão Permanente de Saúde da Câmara, que constantemente o Ricardo e o doutor Marcelo da Santa Casa têm nos procurado. Isso tem sido uma constante. Isso devia ter sido já, desde o começo, evitado esses acúmulos de dívida, porque se trata de saúde. Eu, inclusive, sugeri ao Ricardo, porque eu ouvi de um promotor uma sugestão. Esse dinheiro repatriado, por conta dessa servandija, por que não se entra com uma ação pedindo ao juiz a liberação desse dinheiro, pelo menos para atender as deficiências desse problema da Santa Casa e da Beneficência Portuguesa? Nós sabemos mais ou menos que o volume de dinheiro apreendido, ele vai resolver na totalidade essa dívida. Então, também teria que ter uma condição tomada por parte de interesse da Secretaria, porque é a população que clama. Esses profissionais da área de saúde, nos 2 hospitais, têm se desdobrado ao máximo. Médicos ficando sem receber por um longo tempo, os funcionários, fornecedores dos hospitais. Nós acompanhamos isso, que tem sido uma constante, esse atraso vem de mês a mês, acumula, vai lá, faz um acerto, vai no Ministério Público, faz um acordo, resolve aquele acordo momentaneamente, e depois volta o problema. Então, onde que pegou esse problema? Na saúde, que é o ponto crucial para a população de Ribeirão Preto. Quanto à repatriação dos valores, foi feito um acordo e, aparentemente, ela será feita só para os estados, não vem para os municípios, né? A Frente Nacional dos Prefeitos se reuniu na segunda-feira. Eu tive a honra de ser convidado para estar lá por representar os secretários da Fazenda do Estado de São Paulo, e não fui exatamente por causa das questões financeiras de Ribeirão Preto. Então, eu não tive, mas eu recebo informação de tempos em tempos, e foi pedida ontem uma reunião com o ministro Meirelles e com o chefe de governo do federal, pedindo que o valor da repatriação, né, que é a parcela das multas, não ficasse só para os estados, viesse também para os municípios. Eu não tenho o resultado disso. Mas é um apelo interessante, eu acho que deve ser feito, inclusive, os grupos políticos, né? Cada político ligar para o seu líder, para o seu deputado, e perguntar por que a repatriação que vem salvar os 13º dos estados não vem para salvar os 13º dos municípios. Então, é um apelo interessante, porque, se eu ver... Só para complementar, vereador Ricardo, eu quero dizer o seguinte: quando comecei a minha fala, eu falei que nenhum atraso é normal. Mas, quando fala a questão de pegar na saúde, não querendo justificar o atraso, há uma aplicação forte na saúde, nos terceirizados, através dos convênios. O que realmente pegou mais esse ano, já foi registrado pelo Dr. Ricardo, é que o tesouro, a verba direta, não deu conta de segurar para esse fim de ano. Muito bem. Essa Comissão Parlamentar de Inquérito vai acompanhar a reunião na Promotoria de Justiça. A pergunta do Bertinho parece que foi outra, e nós vamos deliberar também na CPI. Nós vamos deliberar. Na verdade, não é uma... A pergunta foi em relação à servandija. A servandija. Isso aí. É que ele usou o termo repatriação, ele estava falando sobre a servandija e não sobre a repatriação. Bom, aí a CPI vai deliberar sobre isso, Bertinho. Para que nós possamos entrar com alguma ação nesse sentido, vamos ter que organizar o nosso jurídico. Aí nós definimos aí entre gabinetes, se for tomar essa providência de entrar com alguma ação contra a prefeitura nesse sentido, para
tentar reservar o recurso para essa situação. Realmente, porque a situação, principalmente da Beneficência Portuguesa, a gente que acompanha bem de perto, é caótica, é urgente e urgentíssimo. Tem tomado uma posição para que se resolva. Oi? Pois não, Luciano Melo. Não, eu sei que os colegas médicos têm o direito, obviamente, os colegas médicos têm o direito de receber pelo trabalho realizado. Mas eu converso com o senhor Ricardo agora para pedir mais um pouco de paciência para os colegas, que eles estão no direito deles, obviamente, o direito de greve é um direito de qualquer trabalhador, exceto o funcionário público, que ainda não foi regulamentado pela legislação, mas o STF, inclusive, já se posicionou que, por falta de uma posição dos legisladores de Brasília, mas, de qualquer forma, voltando aqui ao caso dos colegas da Beneficência Portuguesa, fazer um apelo para que eles aguardem a resposta do secretário da Fazenda na segunda-feira e marquem uma assembleia na segunda, mas que não façam a paralisação na segunda-feira e que esperem até a terça-feira, então, para não penalizar a população, porque, no final das contas, os mais prejudicados, como o vereador Bertinho estava falando, e todos nós concordamos, é a população. Então, que o senhor converse novamente com os médicos para que tomem essa decisão na segunda, para que, se ocorra a paralisação, que seja na terça-feira. Como eu falei anteriormente, eu conversei hoje com o diretor do Conselho, eu fiz esse apelo para ele, mas eu vou falar novamente, sim, para tentar sensibilizar, falar dessa reunião. Eu vou falar. Se a gente conseguir transferir esse movimento para terça-feira, com muito esforço, sabemos da dificuldade deles, talvez na segunda-feira, estes parlamentares da CPI, junto com o Ministério Público, e aí Naline vai, nesse fim de semana, se debruçar em cima das contas, tenho convicção disso, até em função da reunião de hoje da CPI, talvez nós possamos ter. O senhor acha que segunda-feira nós teremos uma posição, secretário? O que o senhor acha? Com o Ministério Público, com a Câmara Municipal? Eu abri a minha fala dizendo do a profunda dificuldade financeira da Prefeitura. Então, o fato de colocar segunda-feira é para eu ter tempo de análise. Mas se eu tivesse condição de antecipar isso para agora, eu não teria necessidade de ter a segunda-feira para analisar. Então, eu pediria que ficasse realmente suspenso, para que ficasse sem... Eu não tenho como dar posição agora, porque o estudo é até segunda. Então, deixasse para a gente dar a resposta na segunda-feira. Então, vou tentar fazer esse esforço. Eu sei que é difícil para você, Ricardo. Eu sei que é difícil a sua situação. Nós vamos tentar, na segunda-feira, sair com uma resposta positiva lá do Ministério Público. Os vereadores irão juntos também. Irão juntos. E a CPI não descarta a propositura do vereador Bertinho de ingressar com uma ação judicial, a própria CPI, de busca e apreensão de valores, ou de qualquer medida nesse sentido, que aí nós vamos analisar juridicamente. Da Sevandija a ser um estudo a ser feito. Eu entendi. Só para eu entender que a proposta do vereador Bertinho é da Câmara solicitar a quem de direito a liberação de valores. Essa é uma possibilidade, mas nós não descartamos também a possibilidade de ser uma ação contra a Prefeitura de forma genérica. Aí vamos analisar com o jurídico, porque a situação é caótica, é um hospital que para, e nós possamos analisar ensejar uma ação também desta comissão parlamentar de inquérito. Mas que, por enquanto, não será tomada nenhuma atitude. Vamos aguardar segunda-feira para ver a resposta que nós... Isso, se conseguirmos... Porque o interesse não é apenas da Beneficência Portuguesa, é o interesse da população de uma forma geral, de todos. De todos, muito bem. Entendemos o drama que vocês vivem. E talvez conseguir mais um dia nós possamos aí ter uma resposta positiva. Bom, secretário Naline, muito obrigado pela presença do senhor à Câmara Municipal. Nós agradecemos muito a disponibilidade. Peço desculpas
pela rapidez nos trâmites, é que tudo aconteceu essa semana. Recebemos a informação da beneficência essa semana. O doutor Estênio veio a semana depois e disse que a responsabilidade era da Fazenda e não dele. Então, foram fatos que foram acontecendo e diante da urgência da possível paralisação, por isso que foi tudo feito um tanto quanto correndo. Me desculpe por marcar o horário, eu sei da sua agenda, um tanto quanto tarefada e de um dia para o outro ter que marcar uma convocação. Eu peço desculpas, mas é que a urgência do fato precisou fazer com que nós nos reuníssemos hoje. O senhor quer fazer alguma consideração final? Não? Quer fazer alguma consideração final, Ricardo? Agradeço a você, Ricardo. Sei o drama que vocês estão passando, a dificuldade. Conte com essa comissão parlamentar de inquérito para tentar ajudar naquilo que for possível. Algum vereador quer fazer alguma ponderação? Declaro encerrada a presente reunião.